Na sociedade que a gente vive, né, que é difícil para todo mundo, é desafio para a maioria das pessoas, né? O dia a dia e o cotidiano é complicado. E aí eu te pergunto, o que você é capaz de fazer para conseguir um emprego ou recuperar o bom emprego que você tinha? Você é capaz de passar todos os seus atuais limites? Que limites são esses? Ou você desistiria dessa carreira e tentaria outra coisa, mas será que essa outra coisa também não vai ser tão difícil quanto? Então, assim, é uma verdadeira bola de neve que a gente vive, né? No Other Choice, esse filme aqui, é um filme que ele traduz, ele imprime isso pra tela muito bem, de uma maneira ácida, de uma maneira mórbida e de uma maneira intensa também, poderosa, com uma mensagem final aí que definitivamente ela tem o seu peso, e de um diretor que eu gosto muito, tá? O homem voltou e voltou com tudo, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? 물론 이제 그쪽이 통신대학이긴 하지만요. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre No Other Choice, um filmão que eu assisti esses dias. Eu falei, eu preciso falar desse filme, até porque é dele, né? Park Chan-wook, mesmo diretor de Old Boy, lá da trilogia de Vingança, entre outros filmes também, que é um diretor que eu gosto muito, tá? As obras dele, a própria direção, a identidade do Park Chan-wook faz essas obras, né, elevarem, marcarem e trazerem produções sempre agradáveis de assistir, muitas vezes fortes também, com temas ácidos, polêmicos, e No Other Choice não é diferente. Esse filme é baseado no livro The X, do Donald Westlake, e conta a história da família do Yu Man-soo. Yu Man-soo, a primeira cena desse filme é uma coisa bonitinha, né? Ali o outono, aquela coisa, um solzinho, uma família ali num dia de domingo, almoçando, o pai na grelha, a mãe, a mulher dele ali, né, acompanhando, os dois filhos, uma menininha novinha, um adolescente, coisa e tal. Aquilo, ele até pede, né, o protagonista, ele fala, deixa eu abraçar vocês, ó, vamos abraçar, vamos sentir o sol batendo, vamos ficar aqui uns 2, 3 minutinhos, porque eu tenho tudo, isso é perfeito. E o Park Chan-wook traduz essa perfeição com aquela cena que é singela, é bonita, e a próxima cena do filme já é o oposto, porque é o Yu Man-soo, o protagonista, sendo demitido da empresa ali, da fábrica de papel que ele trabalha, que ele tem um bom cargo, né? Ele mora ali numa boa casa, tem um bom status, e de repente ele vai ser demitido, tem mais uma galera que vai ser demitida, ele já tá há mais de 20 anos ali, e o cara fica completamente devastado. A gente vê, né, esse personagem que ele começa aqui, ó, indo em direção ao fundo do poço. Porque é aquilo, ele não consegue outros empregos, ele é humilhado, tratam ele mal, né? A situação financeira está cada vez pior, dívidas, vão passando ali os meses, né? Ele é demitido de um trabalhinho bem mais simples que ele arruma, ou então, por exemplo, a casa lá, a hipoteca da casa, estão ameaçando tomar a casa, e isso vai crescendo uma aflição no personagem a ponto da ebulição, né? Até que ele vai tentar uma nova vaga num cargo bom, numa fábrica de papel, no mesmo ramo, porque ele quer continuar naquele ramo, naquele cargo dele. Só que tem outros concorrentes. E o que Yu Man-soo pensa? Bem, e se eu não tiver concorrentes? E se esses poucos tão capazes que eu não existirem? Bem, essa é a premissa basicona do filme, né? A partir daí a gente tem um dilema desse cara flertando com esses pensamentos que vão rodeando ele ali. Até onde? Por isso que eu mencionei o negócio do limite, né? Porque você tem toda essa opressão, toda essa coisa que o cara vai sofrendo, toda essa pressão social ali e as coisas desmoronando, a própria família dele desmoronando, e o cara, ele passa a pensar pensamentos,
a pensar maluquices. Mas aí é uma bola de neve que ela pode crescer para um lado completamente perigoso, né? Park Chan-wook, ele faz uma coisa, não só nesse filme, mas em outros filmes dele também, mas nesse filme aqui eu acho que ele traz toda essa bagagem da filmografia dele, que é flertar, trabalhar com a comédia e o trágico, o tragicômico, o dramático. Esse filme ele tem um aspecto dramático, ele tem a comédia, ele tem um thriller, né? Ele tem um certo mistério ali também. E eu te diria que talvez, se não for é um dos filmes que eu mais dei risada esse ano. É um filme engraçado, é um filme absurdo, naturalmente falando. O diretor ele coloca ali os personagens em determinadas situações, principalmente o nosso querido protagonista, que de maneira muito natural e atrapalhada, porque é um cara normal, é um cara ali que ele trabalhou na fábrica de papel, não sei o quê, né? O nosso Michael Scott, quem assistiu The Office aqui, só que é o Michael Scott aí que os pensamentos eles vão além. Será que as atitudes também? Então, sei lá, de repente o cara vai estar no meio do mato, ele é mordido por uma cobra e sai rolando pra todo lado. Tem uma fisicalidade no humor desse filme que, de novo, ela é muito genuína. Eu tenho certeza que tem algumas cenas ali que eu acho que eles tiveram que gravar dezenas de vezes para extrair essa naturalidade, a não ser que eles cagaram ali e deu de primeira, segunda vez. Pode acontecer também, mas é impressionante, né, esse ritmo de comédia, principalmente na primeira metade, mas estamos falando de coisas que podem ser mortais, de coisas que podem ser sombrias, o que leva o psicológico do ser humano a quebrar a tal ponto que ele vai tirando as camadas e chegando num lugar mais sombrio, né? O filme também trabalha sobre isso e como é um caminho às vezes sem volta, né? Às vezes é bom a gente parar, pensar, calcular a rota e falar assim, ih, rapaz, será que vale a pena mesmo? Ainda sobre o trabalho do diretor, do Park Chan-wook, eu acho que ele faz um trabalho de câmera que também é habitual dos filmes dele, onde ele explora muito bem a ambientação, né, juntamente com os seus personagens e os seus comportamentos também, tá? A exploração disso em tela é muito interessante, porque a maneira como ele vai, por exemplo, fazer um plano mais aberto para entregar diferentes situações acontecendo ao mesmo tempo, ou dando mais espaço para esses personagens transitarem em algum lugar. E falando em transitarem, né? As transições desse filme são muito boas, né? Uma coisa que você pode pensar é simples e tal, mas às vezes tem ali uma mudança de cena para outra que ele consegue, por exemplo, colocar dois personagens que estão em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo na tela de uma forma estilosa, interessante. É um filme bonito visualmente, é um filme que dá gosto de assistir. O ator Lee Byung-hun faz o Yu Man-soo, que é o protagonista. Você deve conhecer o Lee Byung em Round Six. Ele já tem um filme que eu acho assim extraordinário, que é I Saw the Devil. Ele também tá lá, é um ator muito bom e ele tá espetacular aqui, tá? Se brincar, é o melhor trabalho que eu já vi desse ator até então, porque aquilo que eu tava falando de fisicalidade, de humor, daquela coisa do cara ali despreparado e atrapalhado, mas ao mesmo tempo perturbado, o que o ator consegue fazer com isso de uma forma muito orgânica, carismática, mas ao mesmo tempo você tem raiva daquele personagem em vários momentos, porque você fica pensando, meu amigo, o que você tá fazendo? A atriz Son Yoo-jin, que faz a esposa do protagonista, também tem um papel de destaque aqui, uma interpretação de destaque, porque ela consegue inferir complexidade na personagem dela diante, né, daquela situação, também seguindo esse aspecto, né, da comédia, do trágico, do dramático, com muita competência. O filme, ele é, como eu disse, é uma comédia de erros, né? Então ele vai embolando situações para deixar justamente nessa pegada caótica do filme. Existem pequenas subtramas, como por exemplo com o filho do casal, com a filhinha do casal, um outro personagem que vão aparecendo e com isso algumas traminhas, né, às vezes microtraminhas ali,
que pelo meio do caminho, algumas são diluídas ou são resolvidas de uma maneira mais abrupta. É como se fosse uma tentativa de deixar aquela história mais complexa, cheia de narrativas, e nem todas elas conseguem ter o mesmo impacto, o efeito. Isso quando não são um pouco escanteadas também. A mesma coisa acontece com alguns personagens aqui. Mas ainda assim, meus amigos, No Other Choice é mais um grande filme de 2025, tá? Gostei pra caramba, me diverti, né? Botou ali a cabeça pra falar, rapaz, isso aí, rolando os créditos ali no final do filme que a gente vai falar já já. Falei, é isso, né? A gente falando também dessa coisa, né, de demissão e de como tá difícil muitas vezes, né, a competitividade ou a automação das coisas, né, vamos lembrar também da tecnologia, a descartabilidade do ser humano e o que isso pode ter impacto pra gente, pros seres humanos, pro nosso emocional, pra nossa família, pra quem tá convivendo com a gente. Então é um efeito dominó, meu amigo, que ele tá por todo canto e o filme consegue transmitir isso muito bem. Eu dou uma nota 8.5 para No Other Choice. Uma obra ao mesmo tempo que fala de coisas comuns de uma maneira muito excêntrica, sendo executada com maestria pelo seu grande diretor. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Yu Men-soo, o nosso protagonista, ele tem uma ideia brilhante, só que não, né? Ele tem essa vaga ali para um cargo que seria mais ou menos equivalente ao cargo dele, empresa de papel e coisa e tal, que a carreira é o que ele sabe fazer. E ele decide mapear os caras ali da região que seriam pau a pau com ele ali, que poderiam tirar aquela vaga dele. Qual que é a ideia brilhante? Eliminar esses caras, simplesmente atrás, um por um, né, ó, matá-los pra ir a vaga tá ali, ó, bonitinha pra ele. Obviamente, é uma ideia absurda, maluca, criminosa, etc, etc, mas isso vem todo do background do cara desesperado ali, do estilo de vida, do que tá sendo cobrado pra ele e a família dele se desgastando cada vez mais. Meu amigo, é um bololô, é uma situação mais absurda que a outra, por exemplo, quando ele começa a vigiar ali os caras de longe. Por exemplo, tem a casa de um velho alcoólatra lá, que a mulher dele trai ele e que, né, é um dos possíveis candidatos, e aí ele vai, né, vigiar os dois ali e ele é mordido por uma cobra. Essa cena é maravilhosa. E aí a mulher do cara ajuda ele, né? E o veneno você tem que o quê? Sugar. E nessa hora a mulher do nosso protagonista liga pra ele, ele fala ali com ela. Então assim, é um balaio de gato. E ao mesmo tempo que ele, vamos ler de novo, né? Ele é um cara normal, entre aspas, é um cara, não sei se já é normal nesse ponto do caminho, com todos esses pensamentos e intenções, né? Mas ele é um cara completamente atrapalhado. Ele é um cara que vai pra matar a galera, fica com dó, volta atrás, e aí pensa de novo e fala, não, agora vai, né? Agora eu vou matar. Ele fica também com dó desse cara, porque a mulher dele tá traindo ele e tal, mas inevitavelmente ele acaba indo até a casa do cara pra matar o cara de vez, depois, né, de recuar algumas vezes. Inevitavelmente não, porque ele poderia simplesmente não fazer isso. Mas ele decide fazer porque ele está empenhado no seu objetivo. Mas não pense que vai ser uma cena tradicional, não. Park Chan-wook transforma, ele eleva esse caos dessa cena, quando o cara vai matar o outro lá, de um jeito, né, que o velho acha que o outro é o amante da mulher dele, aí começa a virar um caso de família ali, e aí sem querer o Yu Men-soo, o protagonista, atira no ombro do cara, e aí a mulher dele vai pra cima do Yu Men-soo e meio que ele sai fugido, e aí a mulher do cara que acaba matando o próprio cara, o cara ali, o marido dela. E ela ainda dá uma desprezada, né? Porque ela dá mais um tiro e fica surpresa porque ele morreu e fala, nossa, mas você morreu só com 2 tiros, né? Então, é uma comédia mórbida, é uns detalhezinhos assim, que é absurdo, mas você fala, meu Deus, a mulher tá preocupada com isso, que o cara morreu com 2 tiros.
E o Mansour continua com a sua jornada, ele agora vai atrás de um outro candidato, que é sapateiro e tal, começa a conversar com o cara e tarararará, e ele arma uma emboscada pra esse cara numa estrada, acaba matando esse cara, dessa vez sem hesitar muito, simplesmente mata ele, joga ele no porta-mala e simplesmente decide levar o corpo do cara pra casa e enterra no quintal dele. Ele faz tipo uma bola do corpo do cara assim, né, amarra o negócio, enterra e bota um pezinho ali pra disfarçar. Mas é uma coisa, sei lá, se um cachorro cavar ali, ele consegue achar aquele corpo, né? E no meio disso, o filme, como eu disse, ele tem várias coisinhas paralelas acontecendo ali. Por exemplo, tem um dentista ali com a mulher dele, que parece que tá um negócio ali, será que essa mulher vai demandar? Tem o filho dele, que acaba sendo preso por um esquema ali de negócio de celular. Tem a filhinha deles, né, que ela tem alguma condição ali que eles não entram muito, não sei se é um autismo, algo do tipo, que ela toca o violoncelo, coisa e tal, e ela, né, muito introspectiva. E a polícia tá investigando o desaparecimento dos dois caras, vai lá interrogar o protagonista falando, ó, os dois eram candidatos de vaga e tal, cuidado, né, mas ao mesmo tempo desconfiando dele também. E o terceiro cara que ele vai matar é um cara que humilhou ele lá no começo do filme e tal, eles se embebedam, não sei o quê, viram ali colegas. Nessa hora o Yu Mansour, né, o protagonista, eu tenho que falar o protagonista porque vai que você não lembra o nome do Yu Mansour, mas o nome dele é Yu Mansour, não vou falar mais protagonista, né, ele simplesmente tá com um dente podre ali o filme todo, e aí ele encorajado pega e arranca esse dente porque ele tava bêbado, e aí ele mata aquele cara de uma forma ali bizarra, cruel, porque ele enterra o cara deixando só a cabeça do cara de fora. E aí ele joga bebida e um monte de coisa pra fingir que o cara teve ali uma overdose, e aí desenterra o cara, bota ele lá na casa dele pro pessoal achar que ele foi com Deus sozinho. A mulher dele descobre o corpo que tá enterrado lá no quintal, mas decide não falar, apesar de, obviamente, o clima ficar bem estranho entre eles. E adivinha só, o Yu Mansour, né? Ele simplesmente é contratado, sim, né? Ele consegue o seu objetivo, não tem concorrência e coisa e tal, a empresa contrata ele, fala, ó, só que tem muita máquina lá, você vai saber lidar com isso, inteligência artificial, inteligência artificial, pois aí ele fala, não, pode deixar comigo que eu vou supervisionar. Meu amigo, tá tudo indo muito bem, porque a polícia acha, na verdade, que o cara que a mulher dele tinha um amante e tal, que desapareceu, eles acham que esse cara foi o responsável por matar os outros e ter fugido, porque o corpo dele sumiu e ele foi enterrado também lá no lote da casa, né, da mulher dele e tal. Mas tem uma coisa que o Mansour ele não conseguiu trazer de volta, não. O clima na família, né? O filme ali, o Park Chan-wook traz, inclusive, literalmente esse contraste, né? No início, sol, cor, outono, felicidade, né? A familhinha ali e tal. No final é chuva, todo mundo de preto, todo mundo sério. A mulher dele fria com ele, mas é isso. Ele vai pro primeiro dia de trabalho dele, eles arrumaram ali 2 cachorros, né, que começam a cavar ali no quintal, ele tem que brigar com os cachorros. E acompanhamos o primeiro dia de trabalho de Yu Mansour, que é, pra mim, muito forte essa cena, a cena final, que ele vai trabalhar ali, o negócio do papel, e, meu amigo, é só máquina, é só inteligência artificial, não tem nem pessoas controlando mesmo as máquinas, é ele sozinho. E agora ele tinha voltado, ele conseguiu o que ele queria, ele passou, matou gente no meio do caminho e tal, mas estava lá solitário, feliz, ele estava contente. Afinal, ele conseguiu o trabalho dele de volta, ele ia conseguir manter a vida, o status, o que a vida, o que a sociedade exige, né? Mas os arredores, máquina, inteligência artificial, que leva a pensar quantas e quantas e quantas pessoas também não se demitiram, né? Não foram demitidas, melhor dizendo, não estão passando por depressão, alcoolismo e coisa e tal, né? E é uma realidade aí que assola muita gente
com certeza, tanto a níveis de pressão quanto a níveis de desemprego, como isso colapsa, né? As pessoas, a sociedade, etc, etc. Fim de No Other Choice. Filmão, tá? Filmão, que fala sobre muitas coisas, né? De como a gente é descartável e de como a sociedade ela consegue ser cruel de modo geral e as pessoas, o seu psicológico pode levar a caminhos aí sombrios, perigosos também. Para quem vai me perguntar, Lucas, onde eu vejo o filme? Tem que dar aquela procurada, aquela navegada na internet por aí, tá? Por enquanto, infelizmente não tá em streamings, espero que, né, venha pro cinema aqui, etc, etc. E você, já tinha ouvido falar de No Other Choice? Você gosta do Park Chan-wook? Gosta do diretor? O que você acha das outras obras desse cara ou dessa aqui? Caso você já tenha assistido. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser ter acesso a esses vídeos antecipadamente, lives exclusivas, outros benefícios, 2026 está chegando, eu já tô cheio de ideia aí com novas coisas para os membros também, então faça parte ainda mais dessa comunidade no link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.